Louvado seja o nome do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus, que alegria receber você aqui no meu canal. Eu tenho certeza que você fez a escolha certa em clicar nesse vídeo e assisti-lo até o final, porque você vai aprender coisas maravilhosas aqui. Eu sou o pastor Michel Mendonça, aleluia, quero compartilhar o entendimento da palavra de Deus. Hoje eu quero ver com você a respeito se cursar teologia, fazer teologia é algo bom ou não. Então a primeira resposta que eu dou para você, no decorrer do vídeo você vai entender por que esta é a minha resposta no começo. A minha resposta é, se fazer teologia é algo bom ou não, a minha resposta é sim e não. E no decorrer do vídeo eu vou explicar para você, então não saia daqui, não saia desse vídeo. Assista até o final e deixe o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo aos outros, que vai estar ajudando a muita gente a compreender de maneira melhor a palavra do nosso Deus. Amém? Certo? Então eu quero compartilhar com você, uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 23 em diante. A palavra diz-nos assim, acompanhe comigo se você tem a sua Bíblia aí. Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram: Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a mulher dele e dará descendência a seu irmão? Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo filhos deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos foram casados com ela? Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, serão como os anjos de Deus no céu. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, aqui os saduceus, que não criam na ressurreição, falaram de um fato ali, que Moisés havia falado, se um homem morrer não tendo filhos, o irmão casará com a cunhada, no caso, né, com a viúva, para dar descendência a seu irmão. E aí conta um fato ali a respeito de 7 irmãos. E aí perguntaram na ressurreição, como eles não criam na ressurreição, eles falaram da ressurreição, de qual deles ela vai ser esposa, visto que todos casaram com ela. E aí Jesus disse, olha, vocês erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não vai haver casamento. Não vai haver casamento, serão como os anjos de Deus no céu. Então, pegue para você esse versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pastor, o que esse versículo tem a ver com estudar teologia? Bom, vamos lá então para o assunto deste vídeo. Veja bem, Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a pessoa ela vai estudar teologia, logicamente ela tem um desejo de aprender melhor a palavra de Deus. E eu, de maneira nenhuma, sou contra o estudo. É importante estudar, é importante aprender a palavra de Deus. É muito importante conhecermos as Escrituras, como disse Jesus, é importante conhecermos as Escrituras e conhecermos o poder de Deus. Eles estavam errando lá por não conhecerem as Escrituras e também não conhecerem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mas o fato é, por isso que eu falei no começo, é bom e não é. Depende
Depende do que, pastor? Depende, a, está voltado ao fato da linha que a pessoa vai entender ou estudar durante o período ali do estudo da teologia. Porque tem linhas, queridos, que acabam, me perdoe a sinceridade aqui, tem linhas que acabam engessando a fé das pessoas. Eu sei que tem linhas de interpretação da palavra de Deus que não vai alterar. Por exemplo, uns creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Outros creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E outros creem que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação. Eu particularmente acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E com todo respeito eu digo, porque a linha teológica que defende que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, com todo respeito eu digo, eu entendo que esta linha teológica que vai ser, que eu penso que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, são argumentos fracos, que não têm consistência. Então, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas, sendo arrebatada antes, durante ou depois, isso não vai alterar a respeito da salvação. Agora, tem certas linhas de interpretação da palavra de Deus dentro do mundo da teologia que são verdadeiros absurdos. Então, por isso que eu falei, sim e não, depende muito. Depende muito da linha que a pessoa vai se conduzir durante o estudo da teologia. Porque eu tenho assistido a debates teológicos, pessoas estudadas, doutores, pessoas, teólogos, pessoas cultas, professores de teologia. E, queridos, é chocante os absurdos que eu tenho ouvido, assistido. E fica pensando como é que pode pessoas estudadas, isso, claro, não são todos, alguns, por isso que eu falo para você, tudo depende da linha de interpretação que a pessoa vai seguir para a sua vida. Então eu tenho, como eu já comentei, eu tenho ouvido, assistido declarações absurdas em relação à palavra de Deus, em relação ao próprio Deus. Declarações absurdas de quem? Do ímpio? Do pecador? Não. De cristãos, de estudiosos, de pastores, de professores de teologia. Então, como eu já falei, isso depende muito da linha que você vai seguir. Porque se você seguir uma linha que não concorda com a palavra de Deus, isso pode engessar a sua fé. Isso pode sufocar o Espírito de Deus na sua vida. Então, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, pessoas que estudam a palavra mostram que não conhecem de verdade as Escrituras nem o poder de Deus. Quantos creem que os dons espirituais cessaram? E estão engessando o poder de Deus na vida deles, porque o poder de Deus não tem limites, não tem barreiras. Mas nas suas vidas estão engessando o poder de Deus. Então, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, as pessoas erram. Muitos limitam Deus, muitos sufocam o Espírito Santo, não permitem que Deus opere em favor, o favor da vida deles.
Então é preciso que entendamos a maneira correta da palavra de Deus. Que sigamos a linha correta da palavra de Deus, para que a nossa fé não seja engessada. Em vez de, porventura, a pessoa seguir um entendimento errado da palavra de Deus, então era melhor que ela nem estudasse, nem fizesse teologia. Vivesse sempre na dependência do Espírito, que o Espírito ensina a palavra de Deus. Eu tenho aprendido diretamente com Deus, é claro, e com grandes homens e mulheres de Deus. Eu não sou contra o estudo, mas eu tenho observado, queridos, que pessoas seguem em uma certa linha e acreditam em absurdos, verdadeiros absurdos. Até mesmo, às vezes eu vejo um debatedor horrorizado com aquilo que sai da boca de professores, de ensinadores da palavra de Deus. Então, mais uma vez eu falo, depende muito. Depende muito da linha que a pessoa vai seguir. Aleluia, depende muito. Por exemplo, como falando a respeito que a fé pode ser engessada, a pessoa seguir ali à risca ao estudo e aí acaba limitando o Espírito Santo, acaba engessando a sua fé. Por exemplo, certa vez eu ouvi de um homem de Deus, um homem íntegro, temente a Deus, estava fazendo teologia e no estudo daquela noite ele comentou um pouco a respeito do estudo daquela noite. E ele diz que lá no estudo foi levantada uma questão e foi dada a resposta ali. Foi levantada a questão seguinte: uma mulher grávida deu problemas ali na gestação e o médico chega e diz: olha, devido ao problema na gravidez, somente uma das pessoas se salvaria. Se salvasse a criança, a mulher, a mãe, no caso, se perderia. Se salvasse a mãe, a criança se perderia. E qual seria então a atitude correta? Sendo que mãe e filho estariam, em risco de vida. Qual seria a atitude correta? Salvar o filho e a mãe se perderia. Salvar a mãe, mas o filho se perderia. Qual seria a atitude correta? E qual foi a resposta? Dentro do estudo ali, Deus é que sabe. Deus é que sabe. Eu ouvi aquilo, fiquei refletindo. Mas depois refletindo com calma, pensando, eu comigo mesmo disse: a fé diria diferente. A fé diria diferente. A fé diria: se salvaria tanto a mãe quanto a criança. Então veja só como a teologia, o estudo pode engessar a sua fé. Porque a pessoa fica limitada ao estudo. A pessoa fica limitada àquilo que aprendeu. E aí não consegue desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. E o nosso Deus, ele é tremendo, ele é infinito, ele é poderoso. Me perguntaram agora há poucos dias por que Deus criou tantas galáxias, tantos planetas, se Deus usa só aqui o planeta Terra. Eu disse: Deus é extremamente grande, é enorme para nós, para Deus é pequeno, porque nosso Deus é extremamente grande, o nosso Deus é extremamente poderoso. Se Deus criou, Ele sabe por que criou. Não temos que questionar a criação de Deus. Então, nosso Deus é extremamente poderoso, extremamente grande, meus amados irmãos. Então,
não podemos engessar a nossa fé. Nós não podemos engessar a palavra de Deus. Nós não podemos colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha e dizer o Senhor só pode se mover aqui dentro. Não! O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é poderoso. Aleluia! Então nós temos sim que estudar a palavra de Deus, mas estudar a palavra de Deus de maneira correta. Se for estudar de maneira correta, glória a Deus, o estudo é importante. Mas se nós formos estudar para engessar a palavra, para engessar a nossa fé, então é bom que nem estude. Então, queridos, fica esta palavra no teu coração nesta hora. O estudo bom, o estudo correto da teologia é bom, é válido. Agora, a pessoa seguir um caminho que vai desfazer da palavra de Deus, vai desfazer do poder de Deus, da capacidade de Deus, ou vai falar algo a respeito do caráter de Deus, da grandeza de Deus, aí é melhor que nem estude. Senão vai estar, de certa maneira, contaminando a sua fé. Uma fé pura vai ser contaminada porque a pessoa vai ficar limitada ao estudo da teologia. E Deus não quer simplesmente que a gente estude sobre Ele. Deus quer que tenhamos um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele. Aleluia! Muitos estudam a respeito de Deus, mas falta aquele contato direto com Deus, aquela experiência pessoal com Deus. Uma vez eu ouvi a respeito de um professor de teologia que nunca tinha expulsado o demônio, porque ele conhecia somente na teoria, nunca na prática. Então, quantas pessoas só na teoria e não na prática? Então, nós temos que andar com Deus, não só estudar sobre Deus, não só conhecer a palavra de Deus, mas conhecer o Deus da palavra. Aleluia! Muitos conhecem o Salmo do Pastor, o Salmo 23, mas não conhecem o pastor do Salmo. Aleluia! E é preciso ter intimidade, saber que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus é poderoso. Aleluia! E que a palavra é a verdade digna de toda a aceitação. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Por isso que quando eu venho gravar um vídeo aqui, eu tenho muito cuidado naquilo que eu falo. Tenho muito cuidado de ensinar coisas certas para as pessoas. Ensinar coisas corretas para você que está aí assistindo esse vídeo. Não quero aqui falar qualquer coisa. Não. Eu quero ser um instrumento de Deus para abençoar a tua vida, para que o seu entendimento se amplie, cresça. Aleluia! Oh, aleluia! Então, fica essa mensagem para você. Espero que tenha edificado você. Estude a Bíblia de maneira correta, que não venha engessar a sua fé, que não engesse, aleluia, a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus é verdade, ela é poderosa, porque Deus é verdade, Deus é poderoso, e a Bíblia é a palavra de Deus, é digna de toda aceitação, certo? Então, se não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda, deixa aquele like para fortalecer o canal e compartilhe, abençoe vidas em nome de Jesus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.